Olá, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje eu gostaria de estar convidando você a gente analisar uma pergunta que um convidado do programa Bíblia Fácil fez ao pastor Arilton a respeito da morte, da condição dos mortos e se depois que a pessoa morre existe algum tipo de comunicação. A gente sabe que o inimigo tem usado muita falsa informação, a falsa compreensão a respeito desse tema, a respeito da condição dos mortos, e tem enganado muitas pessoas, até mesmo religiões e grupos religiosos. Então preste atenção nessa pergunta que surpreendeu até o pastor Arilton, e vamos entender à luz da Bíblia o que a Bíblia nos orienta a respeito desse tema, da condição dos mortos, e se eu e você podemos fazer algo a respeito disso, e como lidar com isso. Vamos assistir a partir de agora. Pastor, depois que a pessoa morre, se eu orar para ela, isso pode ajudar de alguma forma ela? Não. O que ela fez aqui na Terra? Não pode ajudá-la. Por que não pode ajudar? Porque só existe consciência enquanto há vida. Enquanto eu tenho vida, eu tenho consciência. E se eu tenho consciência, eu posso tomar decisões morais e espirituais. Há três coisas que põem um limite à oportunidade de salvação de uma pessoa. A primeira delas é quando a pessoa morre. Quando a pessoa morre, ela está selada ou para a salvação ou para a perdição. A condição de salvação de alguém não pode ser mudada depois da morte. Por isso que o apelo de Hebreus, por exemplo, é: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. É em vida que eu tenho que tomar as minhas decisões. Então não adianta orar por quem já morreu. Então a morte põe um fim. Então quem já morreu já está decidido para a salvação ou perdição. Não adianta orar por essa pessoa. É claro que a gente sente saudades, a gente sofre pela ausência, nós podemos lamentar os nossos mortos sem nenhum problema. Agora a nossa oração tem que ser por quem está vivo. Quando uma pessoa que nós amamos morre, é claro que nós temos que prestar uma homenagem a essa pessoa por tudo que ela fez em vida e por tudo que representou. Você veja que o próprio Cristo, ele foi ao velório do seu amigo. Ele foi lá para ressuscitá-lo, mas ele valorizou isso. Então, a Bíblia não nos condena de forma alguma em nós chorarmos os mortos, em levarmos os queridos até o cemitério, em sepultá-los, em prestarmos homenagem a eles. Não há nenhum problema nisso. O problema está em achar de que ele já está no céu, por exemplo, ou de que ele está se encarnando. Não. A pessoa, quando morreu, ali está o corpo sem vida, sem consciência. O espírito que ele tinha, que a gente conhece como razão, voltou para Deus. Não há mais consciência. E um dia esse corpo vai ressuscitar. Na primeira ressurreição, que é a dos salvos, ou na segunda ressurreição, que é a do juízo. Mas aí é uma questão pessoal de querer homenagear ou não. O certo é que quem já morreu não pode fazer nada por nós. Só Deus e o diabo agem para a salvação ou perdição. E nós temos que ser susceptíveis um ou ao outro. Ninguém pode ficar em cima do muro. Agora Jesus tem a solução para o problema da morte. Quem sabe todos nós aqui já perdemos alguém a quem muito nós amamos. Em João 5, 28 e 29, Jesus tem a solução para o problema da morte. Ele diz assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Todos os mortos um dia voltarão à vida. Todos. Desde Adão até o último ser humano que viver sobre a terra, antes da volta de Cristo. Todos que morrerem, há duas ressurreições. Uma ressurreição para a vida e uma para a condenação. Isso quer dizer que quando alguém morre, ele não já vai para o céu. Ele não vai para lugar nenhum. Ele continua sepultado. Por quê? Porque somente nesse dia as sepulturas se abrirão. Agora olha para o passado. Pensa nas pessoas que nós amamos, que um dia nós sepultamos. Há esperança de um reencontro. Você que nos assiste talvez está lamentando a perda de um ente querido,
perdeu um filho na adolescência, um bebê com poucos dias de vida, um esposo de 50 anos de jornada. Há esperança de um reencontro. Jesus está voltando para acabar com a morte, porque quando Ele voltar, das nuvens Ele vai chamar aos mortos, as sepulturas se abrirão e os salvos ressuscitarão glorificados. Então, amigos, você viu como esse tema é complexo, como é difícil de ser expressado, explicado, porque envolve sentimentos, envolve não somente a razão, mas a emoção. Mas sabe, para a gente entender o fim através da morte, o que a morte não significa, ou o que é a morte em si mesma, ou literalmente a salvação, a graça, a cruz, a redenção que vem por trás disso, e que a morte não é um fim, mas sim é um momento de um abrir e fechar de olhos. Na volta de Jesus, nós vamos ver Cristo e Ele vai ressuscitar. A gente precisa entender o começo. E o começo o que é? É quando a gente vai lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, que diz assim, ó, então Deus formou o homem do pó da terra, Ele soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. A junção da vida é simplesmente o pó da terra, mas o fôlego de Deus, igual a uma alma ou um ser vivente. Quando nós morremos, o espírito volta para Deus e o pó volta para a terra. Mas sabe por que é importante entender sobre esse conceito do espiritismo, da consulta aos mortos, da vida após a morte? Porque se a gente entende que é simples no sentido de que Deus deu a vida e Deus a tomou para si, de que Deus é o guardião da nossa existência, a gente consegue entender os planos de Deus como são reais e não somos enganados por sentimentos, pelo inimigo usando o que nós sentimos, a dor da perda, aquela falta de perder um ente querido ou alguém que a gente ama, que dói tanto na gente, como uma ferramenta de perdição. Mas isso gera em nós, ao conhecer o plano da vida de Deus, o plano da redenção, entendendo os processos da vida humana, que inclui a morte, que na morte, mesmo na dor, mesmo sendo difícil, pode haver esperança, e a maior esperança de todos é na volta de Jesus. Que você possa ter entendido esse tema, que possa ter ficado bem claro, e que a gente tenha convicção firme dos planos de Deus para nós, que não são planos de morte, mas são planos de paz. E que Deus conforte você, se está passando por momentos difíceis, se está tentando buscar consolo na perca, mas entenda, Deus vai reunir, vai resgatar e vai devolver tudo que esse mundo, o inimigo, que o pecado tirou de você. O último inimigo a ser vencido será a morte, e o Senhor vai voltar. Ele prometeu.